Taxonomias no WordPress, no Jet Engine, são formas de classificar e organizar custom post types. Como assim? Vamos explicar. Na aula anterior, eu criei o tipo CPT imóvel. Bom, você que caiu de paraquedas aqui, meu nome é Douglas, sejam bem-vindos ao canal Trabalhar com Sites. Nessa aula eu vou explicar o que são taxonomias. Para você que só veio querer entender o que é uma taxonomia, né, em Jet Engine, você já está criando seu projeto à parte, só quer entender isso, nesse vídeo você vai entender, mas eu te convido a assistir a minha playlist, onde eu estou construindo um site do zero, um sistema de imobiliárias, né, igual esse daqui, ó. Um sistema de imobiliária do zero com o Jet Engine, tá? Então, assiste a primeira aula que eu falo sobre o que é o Jet Engine em geral, depois CPT, depois Metafields, e agora eu estou na taxonomia, tá? Então, a taxonomia era isso, ela serve para você... e lembrando, só mais um recado aqui, final do vídeo sempre tem um presente, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa no comentário aí o que você tá achando, e espere até o final, que no final tem um presente para você, que vai ser muito bom, muito importante. Então vamos lá. Você criou um imóvel. Dentro do imóvel tem as características únicas dos imóveis. Eu vou explicar o que é a diferença de metafields e taxonomias, porque é um pouco confuso mesmo. Porque na hora da gente fazer o cadastro, a gente vai ter que adicionar todas as mesmas informações. Então no mesmo cadastro vai ter um cadastro de preço, que é uma informação única para cada um, e um campo para adicionar cidade, onde uma casa pode ter várias cidades. Quer dizer, ao contrário, uma cidade pode ter várias casas, né? Então existe esse tipo de diferença de cadastro, tá? Então existem os cadastros únicos, né, que são para cada imóvel em específico, né? Então vamos lá, eu criei aqui imóveis, vou adicionar um imóvel. Não, melhor. Vou vir aqui, Jet Engine, né? Post Types, imóveis. Então aqui, nos imóveis a gente cria esse monte de metafield, preço aluguel, preço, código do imóvel. Então a gente cadastrou um CPT, né, imóveis. Aqui a gente cadastrou os metafields, que são as características únicas, preço do aluguel, código do imóvel, descrição curta. Então para você reparar a diferença, né, de metafield e taxonomia, você tem que entender isso, porque eles vão ter tipos de quartos diferentes, suítes, são características de cada coisa. Então no carro seria a cor do carro, seria o ano do carro, você poderia colocar aqui. Agora, a taxonomia são uma coisa que eles têm que se enquadrar em algum deles. Então, quando você cadastra uma taxonomia, ele vai aparecer embaixo aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Imóveis, ele vai aparecer um aqui. E a gente vai cadastrar uma taxonomia que se chama tipo de imóvel. E ela vai ficar aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, o geral, para você entender isso. Uma taxonomia é um tipo de você classificar e organizar um CPT. Da mesma forma que aqui você cria um metafield, também que ajuda você a organizar, mas isso aqui vai ser específico para cada imóvel, né? Então vamos lá, agora vai ficar mais visível para você. Taxonomias. Mas primeiramente, antes da gente criar as taxonomias, né, que agora elas serão essas aqui, provavelmente vocês estão com outros tipos de taxonomias, que é casa, fazenda, apartamento, sítio, que eu falei para você criar lá na segunda aula. Então, na segunda aula, quando a gente estava criando post types, eu falei para você criar outros tipos de taxonomia que são diferentes dessas aqui. E o que acontece? O que acontece é que a gente vai fazer uma forma diferente de fazer esse tipo de cadastro, tá? Então, eu vou pedir para você excluir todas aquelas taxonomias que vocês tinham criado. Calma, que você já vai entender. Elas vão ser criadas de novo, tá? Mas exclui todas aquelas taxonomias: casa, apartamento, sítio, galpão, fazenda, comercial. Apaga tudo, tá? E a gente vai começar a criar essas aqui, uma por uma, tá? Eu só voltei aqui no vídeo para falar isso daqui, porque isso acontece, tá, pessoal?
Só que acontece, é até interessante que aconteça alguns desvios de caminho, algumas mudanças de rota de direção em projetos. Muitas vezes porque a gente pensa de uma certa forma, porque quando a gente vai fazer um sistema, a gente pensa nele num total. E quando o cliente vai querendo coisas mais específicas, a gente vai ter que ir meio que adaptando, né? Então, essa forma que a gente vai criar agora, ela vai ficar mais ela vai ficar mais fácil para a hora que a gente criar filtro, para a hora que a gente organizar, né, mesmo os imóveis dentro aqui do sistema, e também para arquivos de produto, arquivos, né, no caso não de produtos, mas arquivos de imóveis, né, vai ficar muito mais melhor não, mas vai ficar muito melhor da gente conseguir trabalhar com isso, tá? Então só mostrando para vocês, porque eu já tava falando para você clicar em adicionar novo, não tinha nada aqui, e na segunda aula eu falei para você criar, tá? Então pega e exclui tudo, e a gente vai começar do zero aqui, aí depois a gente vai cadastrar de novo, assim, casa, né? Só que aí ele vai estar aqui, ó, tipo de imóvel, tá? Então faz isso que eu tô falando, exclui tudo e a gente já continua. Adicionar taxonomia, aqui eu vou colocar tipo, ó, tô até aqui, ó, tipo de imóvel. Lembrando, só dá um tab, ele já escreve isso daqui. E aí, de qual post type que a gente está falando? De qual tipo de cadastro que a gente está fazendo? A gente está fazendo cadastro de imóveis. Então aqui, ó, post type, a gente vai pegar um post type imóveis. Aqui, ó, a gente só vem aqui e deixa aqui a hierárquico. E atualiza. Beleza, a gente cadastrou aqui. Então o que vai acontecer? Ó, apareceu aqui, ó, tipo de imóvel. Tá? Então quando você for cadastrar um imóvel, vamos lá, imóveis. Adicionar imóvel. Tá post aqui, mas seria adicionar imóvel. Só para você entender. Aqui você vai colocar o título. E aqui, ó, ele vai aparecer desse lado aqui, ó. Ele vai aparecer desse lado aqui, ó, tipo de imóvel, tá vendo? Ó? Apartamento, casa, chácara, comercial, galpão, sítio, terreno. Então, o que acontece? E isso aqui já estava cadastrado, tá? Não cadastrei por aqui não. Porque dá para você cadastrar por aqui e por outra parte, tá? Mas eu já tinha cadastrado aqui. É só você vir aqui, ó. Vamos lá, galpão, comercial, terreno. Eu vou colocar mais um, só para você ver. Fazenda. Adicionar. Ó, fazenda. Tá? Apartamento, casa, chácara, comercial. Eu coloquei galpão e comercial separados, porque às vezes um departamento comercial não é o galpão. É uma frente para loja, para um escritório, tá? Então eu dividi. Então a gente pode cadastrar a categoria, que seria da taxonomia. Pode perceber, quando você vai cadastrar um artigo no seu blog, a categoria sempre está do lado direito. Quando você vai cadastrar uma categoria de um produto, até no e-commerce, ele está aqui do lado direito. Então a taxonomia é para você criar esse tipo de categoria. E novamente, diferente de preço, diferente de quantidade de quartos, diferente dos metafields que a gente criou, todo tipo de imóvel vai ter que se enquadrar em algum desses aqui, porque senão não faz nem sentido cadastrar. Agora vamos supor um terreno não precisa ter quarto, não precisa ter não tem quarto, não tem garagem, não tem banheiro, é só a metragem, entendeu? Então essa é a diferença de taxonomias e tipos de categoria. Eu falei que dá para você cadastrar em outro local, né? Então você tá aqui, ó. Outro local que você pode ir é você voltar. Por que que... Ah, eu vou só sair. Você pode cadastrar aqui, ó, por onde eu te mostrei, né? Então, tipo de imóvel. Ó, como eu já tinha criado, ele já apareceu aqui. Mas aí é só você criar aqui, ó. Então eu vou excluir um aqui, ó. Vou excluir o apartamento. Então você vem aqui, ó. Colocar apartamento. Então tab, aqui pode ser apartamento também, no Snook. Sem problema. Categoria ascendente, né? Então a gente vai fazer sobre
hierárquico, né, isso daqui? Então não é. Então a gente só vai, ó, porque, ó, tá vendo? Não faz sentido eu escolher isso aqui como ascendente. Então não tem hierarquia, adicionar categoria, tá? Então é dessas duas formas que você consegue adicionar uma taxonomia. Você pode adicionar, você vai em taxonomias, criar taxonomia, depois ela vai aparecer aqui, você pode adicionar por aqui, ou na hora que você está cadastrando o CPT, né? Então eu cadastrei um CPT imóveis. Se eu for cadastrar um novo, é só eu selecionar por aqui o novo que eu for cadastrar. Tá certo? Então essa é a diferença. Essa é a diferença básica, né? É porque confunde um pouco. Confunde um pouquinho mesmo de quem não tá entendendo, quem tá começando ali no Jet Engine, tá? Começa a aprofundar um pouquinho mais. Mas eu acho que agora você já tá começando a ter mais base, mais noção de como que vai funcionar. Porque, como eu falei, todas essas opções vai aparecer em algum momento para a pessoa preencher. Aí você pensa, por que você não colocou tudo lá em Metafield? Né? Aí é aquela questão de compartilhamento. Uma cidade pode ter vários bairros e vários bairros têm várias casas. Então, precisa ter essa hierarquia, né? Então, por isso que a gente divide dessa forma. Fica melhor. Você viu, no começo do vídeo eu tinha criado de uma forma, né? Que eu tava imaginando, só que depois veio essa outra forma que fica melhor de fazer o site. Então, isso é uma coisa comum, tá? Foi até bom ter acontecido aqui no vídeo, porque às vezes a gente precisa mudar mesmo. Às vezes precisa mudar a estratégia, às vezes muda um ponto, e principalmente quando a gente tem cliente chato. Quando a gente tem cliente chato, às vezes ele fala, coloca um botão aqui, mas aquele botão ali vai fazer tanta coisa para aquele botão funcionar que o cara não faz ideia. Às vezes tem que mudar toda uma estratégia, né? Só para colocar um botão ali, bendito um botão. Agora a gente vai cadastrar um outro tipo de taxonomia, tá? Finalidade. Então vamos lá. Jet Engine, taxonomia. A gente vai cadastrar finalidade. Do tipo, né? Aqui de imóveis também. Vamos colocar aqui que é hierárquico também. E vamos adicionar a taxonomia. Agora vamos vir aqui, ó. Cadê? Imóveis. Finalidade. Finalidade a gente vai colocar quais são as finalidades. Venda. Adicionar categoria. Aluguel. Temporada. E vamos adicionar a categoria. Pode ver até o nome aqui, ó, categoria. Como se fosse uma categoria normal que estivesse cadastrando aqui, ó. Posts, categorias. Tá. Então a gente vai criar mais um tipo de taxonomia. Então vamos lá de Engine, taxonomia, localização. Dá um tab, já veio para cá. Do tipo imóveis também. Adicionar taxonomia. Agora a gente vai vir aqui em imóveis, localização. Localização, eu vou colocar alguns exemplos aqui só para mostrar como é que ele fica, tá? Eu vou colocar aqui. São Paulo. São Paulo. Ó. Aqui o certo seria você colocar todos os estados, mas fica vendo, eu vou só para exemplificar. Minas Gerais. Rio de Janeiro. E o que dá pra fazer? Dá pra você colocar São Paulo de novo. Ah, mas já não cadastrou São Paulo? Sim. Mas agora eu estou cadastrando a cidade. Ó,
E aqui, ó, eu acho que eu esqueci de colocar que é hierárquico. Então vamos lá, Jet Engine. Deixa eu atualizar. Vem aqui em Jet Engine, taxonomias, localização, Advanced Settings. Ó, eu não coloquei que é hierárquico, então vem aqui, hierárquico. Eu falo que é bom que apareça essas coisas, porque aí você entende todo o sistema. Quando aconteceu alguma coisinha com você, você sabe pra onde ir, pra onde recorrer. Então a gente vai voltar. Vamos dar uma atualizada. Ó, tá vendo? Aí agora tem aqui, ó, ascendente. Então eu vou cadastrar São Paulo. De novo, São Paulo, né? E ela é ascendente de quem? São Paulo. Então, ó, adicionar a categoria. Olha só o que acontece. Fica São Paulo e a cidade de São Paulo, entendeu? Como se fosse São Paulo capital. É São Paulo a cidade e aqui o estado. Então vamos lá, vou colocar um. Rio de Janeiro. E aqui eu coloco Rio de Janeiro. Eu vou colocar Alpaminas, não tem a cidade de Minas Gerais, mas a gente coloca Belo Horizonte. Já que a gente está cadastrando as capitais, né? Belo Horizonte. Tô com Minas Gerais. Adiciono categoria. Então aqui ó, na taxonomia, vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui ó, imóveis. Vamos cadastrar um imóvel. Adicionar um novo post. Aqui eu vou colocar casa 1, casa 2, né? Já tenho casa 1. Vou colocar uma imagem. Aqui, para que não tem imagem de casa. Eu vou colocar isso aqui que tem uma casa no fundo. Não, esse aqui não. Não gostei. Eu vou colocar só isso daqui só para definir, né? Então aqui eu coloco casa 2, vou fazer um cadastro, tá? Aí aqui eu coloco o preço, ó, entendeu? Ó, 100 mil, preço aluguel 20, código do móvel 43, descrição curta, ótima casa e ótimo lugar. Imóvel em destaque, vou colocar em destaque. Imóvel exclusivo ou não, quarto, 3, suítes, 2, banheiros, 1, tá vendo? Ó, aqui foi Metafield, tá aqui, ó. Vaga na garagem, 2, área total, vou colocar, sei lá, área construída, uns 500 metros. PTU, aqui é um número, vamos colocar, sei lá, um valor hipotético, condomínio, não precisa colocar, aceita financiamento, vamos falar que sim. Aceita permuta, sim. Galeria, né? Aí pra você colocar as fotos, ou qualquer coisa. Vídeo, pra você colocar um vídeo do YouTube, tanto um tour virtual também, né? Planta, endereço, vou colocar aqui, ó. CEP, mapa, extrema, MG. Então, achou do results. Vou colocar Brasil. Brasil, vamos esperar carregar. Não tá carregando o mapa. Aí não precisa se preocupar, porque isso a gente vê depois. Latitude e longitude, corretor. Vamos ver se dá para cadastrar sem corretor. Então, aí aqui, ó, vai ficar as taxonomias. Então, uma casa na cidade de... Cadê? Localização na cidade de São Paulo. E no estado de São Paulo. E a finalidade de venda. Publicar.
Dá pra até ver o post, sim, ver o post. E ficou assim, né? Porque não tem, a gente não puxou nada pro front-end. Mas deu pra você entender, né, o que que é uma taxonomia. Essa é uma parte bem importante do sistema, porque ó, as, os metafields são as categorias únicas, né, exclusivas de cada um, e aqui são as categorias que precisa ter. Então a gente cria um filtro lá, ele que só vê casa de São Paulo, vai aparecer só as casas que estão no filtro de São Paulo. E até essa aula aqui, agora eu acho que deu para você ter uma visão um pouco melhor, tá? De como que é o sistema. A gente criou mais a parte interna. A partir da próxima aula a gente vai criar os listings, tá? Então eu vou começar falando o que que são os listings e depois criar o listing grid, que aí a gente já consegue começar a ver a forma, né? O site tomando forma de aparecer nos imóveis. Eu vou procurar umas imagens aqui de imóveis, né? Para não cadastrar essas imagens toscas que tava aqui. E para fazer exemplos, eu vou cadastrar um imóvel, para a gente conseguir cadastrar um sítio, um terreno, uma casa, uma fazenda, tá? Um apartamento. E assim a gente vai dar procedência, tá? Então, a próxima aula provavelmente eu vou falar sobre os listings. Aí eu já começo a montar um card ali, tá? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido, né, muito bem como é que funciona aqui um listing, não listing não, uma taxonomia, a diferença de uma taxonomia para um metafield, tá? E o que eu falei de ficar até o final que tem presente, né? Então, para quem já assiste, né, tá assistindo já a playlist completa, já sabe do que eu tô falando, né? Então não é surpresa, mas para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, só queria entender o que é taxonomia e ficou querendo saber qual que é o presente no final da videoaula, é o template da Ivato que a gente vai usar para criar esse projeto. Então vai ser a partir desse template aqui, tá? Que a gente vai criar. É um template da Ivato. Eu estou disponibilizando ele totalmente de graça para você. É só você fazer o cadastro aqui, ó, tá? Ele é bem bonito, cara. É um template bem bonito. E a gente vai pegar todas essas informações que eu estou criando aqui no Jet Engine e puxar com filtros aqui nesse template. Então a gente vai modificar esse template, lembrando que um template deste você pode vender por pelo menos R$ 2.000, principalmente depois do sistema que a gente criar nele de imobiliária, tá? Então pelo menos R$ 2.000 você consegue vender ele, 2.500, 3.000, aí vai do seu poder de venda, mas ele vale, tá certo? Então é isso. Então muito obrigado por ver até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o seu template que é totalmente de graça, pode baixar quantas vezes você quiser, tá? E é isso, até o próximo vídeo, falou!